a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Olha no rio e vê se a mãe d'água ainda vive em paz. Entra na mata, quem sabe o saci ainda pula lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio da Garagem da Mãe Joana. Eu sou o Arthur Alves. Eu sou o Cauã, ilustrador da garagem. E eu... Desculpa, Começou mal. Já começou como? Naquele jeito. Não, começou ótimo. É assim que tem que começar pra gente começar rindo e descontrair. Sim, e uma das pessoas que tá aqui com a gente já se entregou. Sim, o nosso Penetra. Nosso diretor, Fominha favorito, tá aqui com a gente mais uma vez. Dessa vez a gente não vai expulsar ele do estúdio. Não, né? dessa vez você tá seguro, Sgroy. Sim. Nossa, gente, vocês não sabem como eu tô feliz agora. Hoje o Arthur e o Cauã não vão poder me expulsar aqui do estúdio, porque é o momento do programa que eles mais gostam, me expulsar do estúdio. Olha né? só, é o João que gosta de fazer isso, tá? Ah, em minha tá. defesa. Tá, mas é o Arthur que me chama de Fominha, sendo que ele apresenta 2 podcasts e agora é o nosso editor de imagem e de texto, tá? É, então, Okay? eu tô Sim. meio chato também nesse sentido, tô ficando fominha, puxei do Sgroy. Mas que bom que você tá aqui, na verdade a gente tá feliz que o Sgroy está aqui, Sim. tá? Pode não parecer, mas na verdade a gente tá bem feliz. Porra, obrigado, eu te amo, Arthur. Hoje esse episódio vai ser bem legal ter você aqui, vai acrescentar Sim. bastante. E qual que vai ser o tema de hoje, Cauã? Bom, pessoal, hoje o nosso tema, apesar de ser referente a uma triste notícia, né? A gente quer falar hoje sobre o Ziraldo, que infelizmente deixou a gente recentemente, no mês de abril. Mas a gente tá aqui principalmente para falar sobre as obras dele, né? O legado que ele deixou. E a gente tem muita coisa para falar sobre ele. E justamente por isso a gente trouxe um convidado especial também, né, Arthur? Sim, demais. A gente tá há muito tempo querendo que ele venha aqui. Gostaríamos que fosse em outras circunstâncias. Sim, verdade. Mas a gente tá muito feliz que você tá aqui. Assim, ele é escritor, cantor, ator, tem um jabuti na conta. Sim. E também fez o crossover mais importante dos quadrinhos. Poderia se introduzir um pouquinho, Manu? Olá, obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que eu gosto de contar histórias, eu acho que eu posso dizer para você, você falou que eu sou ator, que eu sou cantor, que eu sou escritor, mas para mim tudo vem da palavra. Uhum. Eu acho que a gente pode sempre pensar a palavra como algo muito importante, porque arrisco dizer, tudo vem de alguma coisa escrita. Sim. Um filme, um podcast, um projeto de arquitetura, tudo vem pelo papel. Então, e uma música, quando você vai cantar, e mesmo que você tenha que escrever a música na forma musical, você está escrevendo. Então, eu sempre gosto de dizer que tudo que me guia é a palavra. Então, a gente está aqui falando palavras, né? Então, Verdade. vamos falar muitas. Sim. Tudo é Sim. comunicação, né? Tudo é interação entre nós pra gente se conectar. Uhum. E o Manuel, além, né, dessa introdução e dessa introdução que ele mesmo fez, ele fez um trabalho com o Ziraldo, que, na real, 2 trabalhos. E a gente achou legal porque ele tem essa história com ele, pode falar um pouco mais de perto, como foi essa experiência. Sim. Mas por onde vocês preferem começar? Eu prefiro que ele comece falando um pouquinho da obra do Manuel, o Manuel Sim. falando um pouquinho de si mesmo, né, gente? Porque assim, né? Deixa eu contar um bastidor rapidinho, eu posso contar Fica à um bastidor? vontade, fica à vontade. Porque a ideia era que o Manuel fosse convidado 2 vezes. Uhum. A primeira vez seria para falar da obra dele, né? Óbvio, porque o Manuel, ele tem uma obra já bastante vasta, livros muito bacanas, ele é um escritor de sucesso, né? E essa seria a primeira vez que a gente conversaria com o Manuel. Sim. E a segunda, sim, seria para falar sobre o Ziraldo e o Maurício de Souza, que é o livro que ele... O tal crossover histórico, né? Que enfim, nunca se imaginou que 2 personagens com tamanha potência econômica e cultural pudessem ser Verdade. colocados Uhum. nas páginas da mesma publicação, né? Só que assim, infelizmente a vida quis que primeiro nós chamássemos o Manuel aqui Sim. para falar do Ziraldo e da trajetória, porque o Manuel, ele tem uma trajetória muito interessante com o Ziraldo, né? Então eu proponho que primeiro ele fala um pouquinho dos seus livros, da sua obra, Manuel. Aí depois a gente papeia sobre o Ziraldo. Eu tenho livros com o Fábio Sgroy, inclusive. Isso, Né? aí começou Tô interessado mal, nele. começou mal. Só para falar Começou mal. Mas, na verdade, eu acho que eu consigo misturar muita coisa, porque eu vou ter que voltar
para falar de mim como escritor, eu preciso voltar na minha infância, quando eu não sabia ler. Porque na minha casa não tinha livro nenhum, não tinha nada impresso, absolutamente nada. Até que um dia minha mãe me deu um gibi, o gibi do Satanésio, número 2, que eu tenho até hoje. Que legal. Caraca, que legal. O Satanésio, o que era o Satanésio? O Satanésio era um personagem que talvez fosse impossível de existir hoje. Só existiram 4 exemplares do livro, do gibi dele, do Rui Perotti, que é um autor nacional, que isso é muito legal da gente lembrar. E depois ele tinha algum cargo executivo na Editora Abril, e na Editora Abril eles tinham um gibi que hoje eu sei de tudo isso, quando a criança não sabia, tá? Tô contextualizando. Tinha a revista, se eu não me engano, era Zastras, que ela se chamava. E nesse gibi, eles ensaiavam muitos personagens nacionais nesse gibi. E ali ensaiaram o Satanésio com o Anjoca. O que é o Satanésio? O Satanésio é um diabinho que tem um anjo da guarda. E ele odeia o anjo da guarda. Faz sentido. Então eles brigam. E o personagem e o gibi é muito interessante. O traço do gibi, o jeito dos personagens conversarem, os personagens em si. Tem um que quer ir pro inferno, ser discípulo, uma criança malvada que ela quer ir pro inferno, ser discípula do Satanésio, mas nunca dá certo. Então é um gibi muito interessante. Foi o primeiro gibi que eu ganhei na minha vida, né? O segundo gibi foi A Turma do Pererê, número 8, de 1976, se eu não me engano, do Ziraldo. Aquilo ali me pegou, não tô nem falando para você depois do que veio a... Não, eu tô falando de como eu era criança. Imagina um bairro operário, onde eu tinha 2 gibis, e aquele gibi do Pererê, ele me pegou de uma maneira muito forte, porque eu nem sabia que eu estava vendo uma diversidade que ele criou nos anos 60, de personagens negros, de personagens indígenas, da fauna brasileira, né, dentro de uma revista. Então tudo isso o Ziraldo já estava fazendo nos anos 50, ali no finalzinho dos anos 50, na revista O Cruzeiro, onde o Pererê estreou. Depois o Pererê, ele lançou a primeira revista do Pererê em 1960, né? Essa revista é a primeira revista de um autor nacional colorida que durou muito tempo. Ela só foi interrompida quando a ditadura começou. Ela foi interrompida, depois voltou. Então a edição que eu peguei foi um desses retornos, era da Editora Abril, né? E esse gibi me acompanhou durante anos, me acompanha, e eu levei pro Ziraldo assinar para mim. O Ziraldo autografou O esse ciclo gibi. completo. Sim. Ele autografou para mim esse gibi, né? Inclusive, depois eu conto uma outra história do gibi do maluquinho que eu acho que é interessante também. E aí, isso, para contextualizar, fala da minha obra, da minha história com a literatura, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito curiosa, sempre minha mãe muito motivada para que a gente, a minha família, meus irmãos, eu e meus irmãos, a gente pudesse se desenvolver. A gente mudou de bairro. Como eu falei, era um bairro operário, era um bairro carente, a gente mudou para o centro da cidade. Porque naquela época, hoje mudou um pouco, você só podia estudar na escola que fosse próxima à sua casa. Nós mudamos para o centro da cidade, eu fui estudar numa escola, e nessa escola não tinha o quê? Livros. Não tinha biblioteca. Caramba. Não tinha. Era uma escola estadual, que existe até hoje, que tem uma biblioteca hoje e tem meus livros lá. Todos quase. Nossa. Né? Então, também é outra coisa que me interessa também emocionalmente. Mas o que aconteceu? Quando eu entrei nessa escola, do outro lado da rua, existia e existe algo que eu acho que é a coisa mais importante que uma cidade deve ter e que deve ser demandada por melhoria sempre. Biblioteca pública. Sim, concordo. Eu tive a imensa sorte na minha vida de me deparar com uma biblioteca pública, Biblioteca Pública Monteiro Lobato. Essa biblioteca tinha e tem uma área infantil. Então, quando eu era criança, você tinha que entrar, abrir uma porta, você entrava, tinha uma outra porta, setor infantil. Naquele setor infantil, você tinha as mesinhas mais baixinhas, os livros numa altura para a criança pegar, e ali minha vida começou como escritor. Então, acho que eu chego até aqui, senão eu fico falando muito. E eu vou parar da história da biblioteca pública, porque eu não vou em nenhum lugar sem falar da biblioteca pública. Não, mas achei interessante demais, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não é motivado a ler, né? Verdade. Acaba sendo um empenho que a gente tem que buscar, porque senão, tipo, eu até vejo comparações com outros países que é um hábito mais comum ler, tipo, pessoas no ônibus, em transporte público lendo. Aqui a gente não tem isso, né? A gente não distribui livros, a gente não incentiva as crianças a ler, o que livros ou histórias em quadrinho, como o que o Ziraldo fazia, o próprio Maurício, acaba motivando, né? Porque instiga a criança num lado lúdico, tanto pelo aspecto visual,
quanto pelas histórias que estão sendo contadas ali, igual você falou da Turma do Pererê, pela toda a diversidade que representava e todos esses aspectos, acaba fazendo algo crescer em você que talvez você não teria desenvolvido sozinho, sem essa ajuda. Verdade. E o que é, assim, um aspecto triste, né, é que o Brasil parece que é um país sempre do que poderia ter sido, Sim, né? Uhum. Eu tenho a potencial impressão que desperdiçado, né? que a maior parte das vezes que a gente se refere ao Brasil é sempre o que poderia ter sido, porque quando eu... Gente, assim, embora esse programa ele é só áudio, né, mas a gente vai postar algumas fotos aí, o Manuel, ele trouxe aqui para nós uma verdadeira relíquia, Sim. que é a edição número 1 do Pererê. Né? Ele trouxe, está aqui em cima da nossa mesa, Sim. né? Eu estou olhando para ele aqui, né? E é uma absoluta raridade. E essa revista, Manuel, ela foi a primeira revista, né? De um artista nacional, feita em cores, né? Até em preto e branco nunca existiu um gibi, porque o Pereira deu muito certo no Cruzeiro, né? Foi o Cruzeiro, sim. O que deu muito certo na revista, e aí decidiram fazer essa história, tipo as Astrás, que o Rui Perotti iria fazer lá na frente com o Satanésio, que durou só 4, né? Mas se tivesse dado certo, poderia ter durado mais. Eu não sei porque ele foi interrompido, o Satanésio. Eu desconfio com o nome desse. Com o nome desse, eu até desconfio. O que foi, É uma né? pena, preconceito de sempre, mas é uma história muito interessante. Sim. Mas qual que era a tiragem do Pererê? Mas você me falou lá na escada, era... Eu não sei te dizer. Assim, o Pererê vendia muito, ele foi um sucesso absoluto. Então, ou seja, normalmente uma revista é extinta porque dá errado, né? Sim. Não, essa provavelmente foi extinta porque deu muito certo, né? Sim. Então, é por isso que eu estava falando, né? Que o Brasil é sempre o que poderia ter sido, né? Porque aí veio a ditadura, interrompeu a publicação. Imagino eu, porque eu até estava comentando com os garotos aqui nos milhões de WhatsApp que a gente troca aí antes do episódio, né? Que o Ziraldo, mesmo quando a gente olha uma história mais ingênua dele, né? Ainda assim você consegue observar ali uma camada política, né? Então o simples fato do protagonista ser um saci, um personagem negro, isso já é um posicionamento político. Sim. Numa época onde o racismo era mais exacerbado até do que hoje, né? E ele trazer toda essa questão... E quando você lê as histórias do Pererê, né, eu não li no original como o Manuel leu, né, porque eu sou bem mais jovem que ele. Mais ou menos. Eu só tive a oportunidade de reler republicações, né, coisas que a gente encontra aí nos sebos, né, e toda a situação que é retratada nas histórias do Pererê, ela tem alguma relação com a vida real ali daquele momento, né. Eu me lembro muito que eu fazia um paralelo entre o Pererê e as novelas do Dias Gomes, né? Porque o Dias Gomes ele costumava florear muito, né? Então Sucupira, né, não era bem uma cidade fictícia. O que ela continha ali era todo um retrato daquela tragédia brasileira, né? E o Pererê, quando você lê as histórias, você consegue identificar todas essas relações de poder, a questão do coronelato tá ali, né? Só que tá tudo muito bem, eu não sei se a palavra certa seria disfarçado, né? Mas você tem então, toda essa questão brasileira ali retratada. Desconfio que foi por isso que a ditadura falou, essa não, essa para, né? E quando volta, né, que antes era pela editora Cruzeiro, né? Sim, e depois teve uma outra, tá? Antes da Abril. Que eu tenho também, mas enfim, começou lá. Essa aqui, deixa eu ver. O Cruzeiro, Empresa Gráfica O Cruzeiro. E aí, quando voltou em 75, né, mais ou menos? Não, voltou antes. Em 70, pela editora Abril. Pela editora Abril. Não, mas só não que... foi. Teve um momento antes. Teve antes também? Teve esse daqui que eu tenho esse gibi aqui, eu não trouxe, esqueci. Mas teve o Pererê, teve uma pausa e voltou uma nova edição do Pererê, que também deve ter sido interrompida, e depois voltou pela editora Abril, que foi a última. Até onde eu sei, foi a última. E durou algo em torno de 2 anos. Não, da Abril demorou um bom tempo. É? Teve retornos. Tá. Começou, parou, depois eles lançaram o que eu tenho
4 exemplares, acho que fizeram com as melhores histórias. Então, isso que eu ia falar, quer dizer, teve retornos, mas já não eram histórias inéditas, eram sempre republicações. Que já Sim. tinham sido passadas anteriormente. A editora Primor, por exemplo, lançou uma versão encadernada Essa daí. em 86 e depois em formato de almanac pela editora Abril de novo Isso. na década de 90. É a Primor, é essa que eu tava esquecendo. Tá. Isso. Então, gente, ou seja, a gente percebe ali, né, todo o viés político que estava já embutido ali nos personagens do Ziraldo, né? Uhum. Né? Verdade. E, gente, se vocês me permitirem voltar ao assunto que o Mano tocou sobre as bibliotecas, né? Eu tava conversando com o Arthur e eu tenho uma história muito engraçada com uma obra do Ziraldo. Eu tava no ensino fundamental ainda, se eu não me engano, por volta ali do 1º ou 2º ano, e na minha escola tinha inaugurado uma biblioteca. Então, começaram a abrir um espaço lá, colocaram as prateleiras, começaram a trazer novos livros, e um deles era um livro sobre economia com o Menino Maluquinho. Então, era um livro com ilustrações do Menino Maluquinho. E eu tinha contato com uma professora que estava ajudando a organizar, né? E ela me emprestou esse livro, né? Olha, Cauã, vai lá ler esse livro, vê o que você acha. E eu li, cara, fiquei apaixonado, foi um dos primeiros contatos que eu tive com o Menino Maluquinho, com uma obra do Ziraldo em si. E depois de um tempo, essa professora ficou afastada. Se eu não me engano, eu acho que ela ficou grávida. Aí eu fui devolver o livro, né? Porque eu já tinha terminado de ler. Mas eu acho que como o sistema da biblioteca estava no início ainda, estava provavelmente em organização, né? Devia estar muito bagunçado. Eles me perguntaram, como que esse livro foi parar com você? Não tem nada aqui no registro. Quem foi que pegou pra você? Eu tentei explicar, mas no fim, a culpa do livro não está no acervo da biblioteca, foi porque eu tinha roubado o livro. Eu espero que a sua professora não ouça esse podcast. Verdade. E depois, se eu não me engano, não deu tempo dela explicar isso. Aí eu falei, quer saber? Então eu roubei mesmo. Levei pra casa o livro. Roubou de vez. Sim. Aí eu então peguei. Aí mais pra frente, no ano seguinte, quando eu já tinha saído da escola, aí eles abriram a biblioteca pra todo mundo, aí tiveram a oportunidade de ter um sistema organizado em que não podia acusar os alunos de roubar os livros, né? Mas enfim, foi uma história divertida e foi ali meu contato com o Ziraldo e com o Menino Maluquinho. Então, Mas é sempre assim, né? Sempre que a gente sai da escola que começa a ficar bom. Impressionante. A biblioteca abre, tem coisa nova, pode Pelo acessar. menos eu consegui. Pelo menos o Cauã livro, colocou né? em prática aquele meu ditado, né? Que eu falo, livro, trouxa quem empresta, duplamente trouxa quem devolve. Exato. Por isso que meu gibi vai voltar comigo Me hoje. empresta esse gibi, mano. Me empresta aí, Não vai cara. ter jeito. A gente tá até com dó de encostar, porque é dó de tão encostar. uma raridade, mas Encostar. muito legal. Obrigado, Manu, por ter trazido ele. E realmente, né, não só o aspecto de ser um protagonista, né, ser o Saci, um menino negro, mas pela folhada que você deu aqui, Sgroy, deu pra ver que tem também personagens indígenas, Sim, que você acaba... Se hoje em dia a gente já tem muitos problemas com isso, né, tipo preconceito, perseguição com esses povos, imagino que nessa época, então, devia ser ainda mais absurdo. E detalhe, né? O indígena que está presente aí, ele é um indígena brasileiro. Parece uma bobagem muito grande eu falando assim, mas não, porque até os anos 70... O indígena que a gente estava acostumado era o indígena norte-americano. Sim. Porque a gente tinha acesso à questão dos indígenas por meio dos desenhos norte-americanos. É o né? Tinininho o nome dele. Tininim. Tinininho. E, inclusive, nas suas aulas, a gente vê o reflexo disso, né? Que, por exemplo, a gente teve um trabalho onde a gente tinha que desenvolver um teatro de sombra. Aí um certo grupo queria falar sobre um certo povo indígena. Aí mostraram um indígena americano, enfim. Aí você... Cara, é impressionante como a gente tem essa cultura própria nossa e as referências são exteriores. Cara, isso... Sim, eu acho isso uma tristeza. Sim. E é legal ter artistas assim como o Ziraldo que traziam essa brasilidade. Eu acho que hoje em dia a gente tem desenhos também que evocam isso. Acho que Irmão do Jorel, que são os Sim, meus desenhos verdade. favoritos. Tem a Corda Cardo também, que tá na Netflix. Então acho que a gente tem uma nova geração que se preocupa com isso, sabe? Porque a gente acaba muito importando enlatado, né? Sim. Os enlatados norte-americanos ou europeus. E esquece que a nossa cultura é extremamente rica, sabe? O nosso folclore. É muito legal explorar. E a aproximação que o Ziraldo faz do folclore, porque todo o material de folclore, não sei se o Manuel concorda comigo, a maioria deles é tudo uma chatice, né? É um horror, é sempre aquela mesma história repisada, contada. Olha os personagens, a Cuca, a mula sem cabeça, né? E a gente parece que não se apropria desses personagens, né? Eu não concordo porque eu me apropriei dele. Então. Mas aí é que está. Né? Quando a gente se apropria, né, como é o caso aí que aconteceu com o Ziraldo, né? Você vê o Saci num contexto urbano, você vê ele transitando entre a floresta e a cidade, você vê toda uma questão urbana ali que estava nascendo no Brasil, né?
que está retratada e é um desenho, uma dinâmica de história em quadrinhos muito moderna para a época, né? Se você pegar tudo que estava sendo produzido em termos de cartoon na época, né? Quer dizer, a UPA Studios, que eu sempre falo da UPA Studios, né? Tava explodindo naquela época. Mr. Magoo era um sucesso, né? A gente tinha já a Hanna-Barbera também começando a aparecer na televisão, então todo esse tipo de desenho que a gente encontra no gibi do Ziraldo, né? Ele é todo um reflexo dessa modernidade que estava sendo trazida para o cartoon, né? Que interessante. Uhum. E a gente vê, cara, a riqueza dos detalhes que o Ziraldo traz nas obras dele, né? Impressionante, não só no Menino Maluquinho, mas em outros projetos que ele já trabalhou também, né? Acho que o Mano pode falar sobre isso, porque ele já teve um contato muito próximo, né? Então, eu fico impressionado como até hoje ele tem essa qualidade, mas infelizmente, eu principalmente na nossa geração não vejo ele sendo muito discutido, né? Até antes da sua morte, porque é um autor incrível, a gente tem obras incríveis dele, e pouco se fala sobre isso, né? Na verdade, ele é um sucesso, né? Na verdade, assim, ele é um escritor de literatura, um artista de literatura, né? Fortemente associado com literatura, embora, né? Acho que o Manuel pontuou bem na nossa conversa, porque o podcast começou lá embaixo, tá, gente? Sim. Na mesa do almoço, tá? Sim, a gente tá só fazendo a parte 2 Então eu tô tentando aqui. resgatar o que a gente conversou lá pra trazer agora pra gravar, né? Mas, basicamente, o Ziraldo, ele foi designer, né, Manuel? Sim. A gente também, quando você chega na ditadura, você pode entrar no Pasquim, né? Sim. Que ele criou, junto com outras pessoas extremamente competentes, o Pasquim, que foi um jornal importantíssimo e onde ele pôde exercitar, com aquela liberdade, entre aspas, o que eles queriam dizer para outras pessoas. Eu estou tomando cuidado um pouco com as palavras que eu estou usando, porque eu estou pensando em tudo que acontece para que a gente possa afirmar publicamente que não se fala do Ziraldo. Por quê? Eu vou esclarecer. A gente passa por uma coisa chamada preconceito com tudo que é para criança. Tudo que é para criança é menor, é inferior, é coisinha que não tem valor. Então é por isso que você não escuta falar dos autores da infância em qualquer lugar. É muito comum que você veja, por exemplo, sair uma programação de uma Bienal de São Paulo, até pouco tempo a Bienal do Rio, teve pela primeira vez um espaço para a infância. Eu fiquei chocado, né? Porque eu falei, peraí, aí você vê lá, e eu não estou falando que é só da Bienal, estou falando que eu frequento feiras por todo o país, e o problema é sempre o mesmo. Você tem a programação principal, que é lá autores que fazem dita literatura para adultos, e os autores infantis, você tem que procurar na página, eles estão na programação embaixo de uma árvore com seus livrinhos, já começa por aí. Onde estão os livrinhos? Não são livrinhos, são livros, são obras. Sim. Então, quando a gente tem que falar necessariamente sobre esse preconceito, a gente vai saber por que não se fala de Pedro Bandeira, não se fala de Ziraldo. O Pedro Bandeira até foi homenageado recentemente no Jabuti, o que é muito importante, é muito relevante. Agora, o que me incomoda disso tudo é que quando você vai ver o impacto que a literatura para a infância, percebam que eu não estou falando literatura infantil, nem literatura juvenil, eu estou falando da literatura para a infância, que é um termo que eu estou me apropriando atualmente. Por quê? Quando você fala literatura para a infância, você está falando para qualquer infância, de qualquer pessoa, em qualquer momento. A infância é algo que a gente não perde. E existem livros que vocês... Ele mesmo aqui que acabou de contar a história pra gente do Menino Maluquinho, ele citou o livro que ele leu. Sim. Pode passar vários anos, ele pode esquecer de repente o nome do autor, o nome da editora, o nome do livro, mas a história, o que ele viveu nessa infância é muito importante. E eu tive a sorte de fazer um livro para o SESI, né, que se chama Caixa de Cultura. Esse livro me abriu uma porta que eu não sabia que existia. A Caixa de Cultura do SESI é uma caixa de metal. Essa caixa de metal ela circula por várias indústrias de São Paulo, né? E lá vai um acervo de livros para os operários lerem. Depois eu descobri, enquanto eu fazia o trabalho, que é o processo de leitura mais antigo do planeta, em circulação. Ele existe até hoje. Quando eu fiz o livro, eu tinha 70 anos. E esse livro me permitiu ir nas indústrias, no chão de fábrica, falar com os operários que liam.
E eles começaram a infância deles na leitura adultos. E eles choravam. Quando eu perguntava sobre o assunto, eles choravam. Porque, mas me conta, como é que você começou a ler? O que aconteceu? Ah, não, então é que eu peguei meu primeiro livro no lixo. Nossa. Né? É que é uma vizinha minha lá no Nordeste, ela não tinha um braço, mas ela tinha um monte de livrinho que ela deixava de pendurado num varal. E eu via todo dia aquilo, eu pedia, um dia ela me deixou entrar. Aí começava a chorar. Literatura de cordel. Que abriu aquele espaço para ela. Ai, a minha vizinha tinha um monte de livro, mas eu pedia para minha mãe deixar eu ler, mas ela não deixava, porque era livro, não sei o que, não sei. Era aquela coleção que vocês não vão saber o que é, que era a coleção Júlia, Sabrina. A coleção Júlia e Sabrina eram livrinhos, brochurinhas vendidas na banca de jornal, com histórias de moças apaixonadas, esperando o príncipe encantado. Eram romances bem açucarados, né? Que eram coleção Júlia, Sabrina e Bianca. Né? Tinha a Bárbara Cartland também, que aí é outra história. Mas aí que tá. Então eu tô falando para vocês da infância e do preconceito com as coisas da infância, tá? Eu acho assim, não é porque eu sou um autor da infância que os autores precisam sim ser valorizados. A gente tem que estar como na programação principal, porque os autores infantis a gente vende muito livro. Tá? Quando eu falo toda a cadeia de literatura, ela é o primeiro livro de muita gente. E a gente não vai esquecer. Há livros com uma qualidade tão extrema, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Muito recentemente eu consegui ler a versão original em inglês. E eu fiquei encantado. Falei, gente, continua bom tanto em português quanto em inglês. Eu me apaixonei pela história nas duas vezes, porque não é difícil de ler em inglês. É um livro muito antigo, mas ele não é difícil de ler, né? Então, e as pessoas podem se encantar, tanto que ele é uma referência. Né? Eu sempre falo, quando eu estou falando sobre literatura, eu falo assim, existe alguma semelhança entre Alice no País das Maravilhas, Harry Potter e o Super-Homem? As pessoas ficam me olhando, não tem. Vamos conversar. O que é Alice? Alice é uma menina que está chateada no mundo dela, é chato, tal. Aí ela vai para um mundo que ela não conhece, vive um monte de aventuras e volta completamente modificada. Essa é a estrutura de Alice. Qual que é a estrutura do Harry Potter? A mesma coisa. É a mesma coisa. Qual que é a estrutura de Dorothy no Mágico de Oz? Também essa jornada do herói. O Super-Homem também é mais ou menos... Ele está num lugar que ele conhece, que é a Terra, quando ele chegou aqui, mas ele viveu um monte de peripécias, ele não pode ser ele mesmo. Para ele vai aprendendo a ser ele mesmo, e quando acaba ele está completamente modificado. No filme antigo ele gira até a Terra para salvar uma pessoa que ele amava. Entende? Então, Alice é um livro tão profundo, tão importante, que todas as histórias depois... Claro que ele deve ter se inspirado em algumas coisas, mas tudo que a gente tem hoje... é Alice no País das Maravilhas, a estrutura. Então eu fico indignado quando eu vejo pessoas com o Machado de Assis na mão e com o Mia Couto na outra, que são excelentes autores, eu adoro os dois, mas eu não aceito ver isso e ficar muito quieto, sabe? Você levantar a mão assim devagarzinho e falar, lembra daqueles livros que você leu quando você era criança que te tornaram um bom leitor? Então eles existem. E a nossa literatura, a infanto-juvenil brasileira, a qualidade dela, para quem acha que isso é fundamental, já ganhou 3 vezes o Hans Christian Andersen, que é o Nobel da literatura infantil. É o Nobel, ganha o mesmo dinheiro, a mesma coisa. Inclusive a Lígia Bojunga, que é uma autora da Bolsa Amarela, já ganhou tudo. É o livro da minha vida, Sim, Bolsa Amarela. Eu estava querendo citar ele. Ela tem os livro da minha 2 vida. prêmios mais importantes do planeta internacionalmente, o Hans Christian Andersen e o Alma. Ela tem os 2. Entende? E isso meio que não existe. Né? Fica meio assim. Então, quando vocês falam que o Ziraldo não estava sendo falado, não é bem verdade, porque o Ziraldo continua sendo falado nacionalmente, né? Ele provavelmente é um dos autores. Não estou dizendo, tem uma estatística disso. Saiu a Árvore, que é a Árvore de Livros. Os autores mais lidos do ano passado foram Ziraldo e Maurício de Souza. Caramba. Então não é verdade quando a gente fala, não. É que a nossa desinformação, que não é culpa só nossa, nos faz acreditar que a literatura para a infância não existe. Só que ela existe e é muito potente. E há o histórico preconceito com a literatura infantil já vindo do qualificativo dela, infantil. Né? Porque já desde o início, né, houve sempre uma resistência a esse tipo de literatura, porque era uma literatura que
olha, tem público e a literatura é arte, ela não pode ter público, ela não pode ter um direcionamento. Como assim o cara faz para crianças? Não pode, né? Então, desde a gênese dela, né, a literatura já enfrenta esse estigma. O Né? Monteiro Lobato, a despeito de tudo que se pode falar dele, ele foi um autor infantil, e ele foi infanto-juvenil, da infância, e foi um grande empresário. Se você ler a história do lançamento do Narizinho Arrebitado, é curiosíssimo, é muito interessante. Ele mandou carta para um monte de estabelecimento comercial no Brasil inteiro, dizendo, olha, a gente vai te dar um produto novo, é uma coisa que você vai ter aí, que você não está acostumado a vender, mas a gente vai dar todo o apoio, tal, tal, tal. E ele vendeu, acho que 1 milhão de narizinho lá em 1900 e bolinha. Ele só não vendia num lugar, ele só não aceitava vender num lugar, açougue. Ia sujar o livro. Olha isso. Faz gente. sentido. Nossa senhora. Caraca, que história. Mas eu achei legal citar o da Bolsa Amarela, porque entra muito nisso até em relação com a ditadura militar, né? Porque eu lembro que quando a gente fez um sarau, no caso do Sgroy, fez um sarau aqui na faculdade, com Eu e esse minhas livro. loucuras. Sim, lendo algumas páginas. Na real, foi alguns capítulos do livro, não foi? Sim, foi alguns capítulos. E foi justamente com esse intuito de, esse sim é um livro teoricamente voltado para crianças, para a infância, mas olha o tanto de significado, o tanto de peso que tem essa história, sabe? O tanto de simbolismo que você vê nesses personagens, o que eles representam. E aí o Sgroy contou, acho que você pode até compartilhar como que foi a sua relação com esse livro. Ah, não, cara, assim, a Lígia Bojunga e eu temos uma história, embora ela não me conheça, né? É o mesmo caso do Sidney Guzman, né? Fala, você não me conhece, mas eu te conheço, né? Então, a Lígia Bojunga, né, se um dia eu tiver o privilégio de trombar com ela, né, eu vou falar isso pra ela, você não me conhece, mas eu te conheço, né? E o meu filho, Vitor, tem esse nome por causa de um livro dela, né? Que é O Sofá Estampado. E a Bolsa Amarela, ela foi um momento... Eu li esse livro, né, na infância, mas ele passou meio desapercebido para mim na minha infância, né? Agora, eu não lembro bem porque eu peguei esse livro de novo quando eu fui ser pai pela primeira vez. Quando a minha filha estava para nascer, eu não sei porque eu peguei esse livro de novo para ler. E quando eu li, eu falei, gente, essa mulher parece que leu a minha alma, né? Ela leu a minha alma e escreveu aqui, né? Onde já se viu, eu vou brigar com ela, né? Como assim? Né? Então, toda a relação que ela passa daquilo não dito, né? O que nós guardamos, o que nós trancamos, né? Não por nossa culpa, mas porque a sociedade às vezes exige que nós tranquemos as coisas, exige que nós ocupemos um determinado local e que fiquemos ali, né? Então, vejam, gente, quanta reflexão um livro teoricamente voltado para crianças traz, né? E até você falou na Caixa de Cultura, Manuel, uma vez você me contou uma história, né, de que, não sei se tem a ver com a Caixa de Cultura, que a ditadura militar, ela deixava passar batido os livros infantis. Ah, sim, isso é muito Né? curioso. Curioso, né? Que como não tem valor, são só historinhas, né? Não precisa ler. Só que eles não percebiam que tinha o Reizinho Mandão, da Ruth Rocha, que estava por ali. Que estava questionando a ditadura. O nome já diz tudo. Então, a ditadura, ela pegava no pé de muita gente, né? Mas a literatura para a infância passava batido e eram livros que estão aí até hoje. Né? A Ruth Rocha é uma das nossas grandes autoras, uma das melhores. E na Bolsa Amarela, a Lígia Bojunga, por exemplo, ela traz ideias assim, né? Tem um momento do livro, que não foi esse capítulo que a gente leu lá, né, Arthur, no sarau, mas assim, né, que a menina, literalmente, ela troca de lugar com outras pessoas e é colocada em questão. Por que mulher só pode cozinhar? Por que o homem só pode fazer trabalhos braçais? Por que a criança, então, é uma casa meio maluca, onde todo mundo troca de lugar, né? Desconstrói essa ideia de papéis selecionados. Então você tem, uma hora, a mãe tá fazendo lá a comida, aí troca e fala assim, já volto, vou lá no mecânico consertar um carro, aí chega o avô pra fazer a comida. Então, ninguém tem um papel definido. Cada um faz sua parte pra contribuir pelo bem maior ali. É a questão de gênero. Quem é que tem coragem de, hoje em dia, chegar e falar pra um menino, você não pode cozinhar porque você é menino? E falar pra uma menina, você não vai poder dirigir porque você é uma menina. Quem que tem coragem de falar? É um absurdo. Né? Então, a Lígia Bojunga já fazia isso lá atrás. Até essa questão de gênero tem uma coisa muito interessante que eu quero aproveitar para falar, que eu falei outro dia sobre isso. Quando eu era criança, é muito curioso, porque o mundo evoluiu muito rapidamente em 30 anos, mudou. Mas quando eu era criança, eu tinha TV em casa preto e branco com válvula. A TV colorida só podia ligar na hora da novela para não esquentar. Entendeu? Caraca! Então, e ela, coitadinha da TV Admiral. Mas o que acontece? Tinha 2 desenhos animados que eu amava, 3. Guzula,
Super Dínamo e A Princesa e o Cavaleiro. Nossa. A Princesa e o Cavaleiro, até E hoje eu tenho... Ó, você cutucou o Cauã. O Cauã já até fez assim, ó. Você é muito tezuca. Eu tenho as fitas de VHS da Princesa e o Cavaleiro. Mas o que é legal quando falam de gênero? A Princesa e o Cavaleiro acho que é dos anos 50, por aí. O mangá. O anime acho que é dos anos 60, né? O Se eu não mangá. me engano, é. O nosso oráculo hoje não tá aqui, É, né? o O João oráculo aqui. nerd do Sim. garagem está aqui hoje. o Mas João. o que eu quero falar sobre o gênero disso? Olha só, era uma princesa, uma menina, que tinha que se vestir de príncipe para que ela pudesse herdar o reino. Só que tinha um detalhe, ela gostava de um príncipe. E quando ela queria encontrar com esse príncipe, ela se vestia de mulher, com vestido, com lasquinho no cabelo comprido, botava peruca, para encontrar esse príncipe. Olha quanta questão de gênero que existe. Talvez fosse uma coisa totalmente sem pensar. Mas hoje em dia, a modernidade desse desenho e a beleza de cada um desses episódios, até hoje me inspiram. Cada um dos desenhos daquele seriado, e colorido, numa época de TV preto e branco, sabe? Então, essa questão... Olha só, eu estou falando de novo da potência das histórias criadas para a infância. Aquela história que não tem fim, que é um desenho animado, com a Caverna do Dragão, Ah, sim. que é super interessante, que também tem um fim meio que não existe, né? Ele tá totalmente em aberto, né? Então, tudo que é criado... Eu vi os Flintstones, que eu adorava, os Jetsons, o Scooby-Doo, né? A própria Turma da Mônica, que eu tenho todos os gibis da coleção que eu comecei a me apaixonei quando eu era criança, mas aí é outra história. Ou não, né? Porque daqui a pouco a gente vai entrar no crossover. Vai entrar no crossover. Mas, enfim, de novo, eu acho que a gente... Assim, eu sou um autor e um leitor. Eu separo muito bem as duas coisas, porque o autor aceita muita coisa que o leitor não aceita. Eu tenho gostos muito definidos como leitor. Esse livro eu não gosto, mas esse livro é importante que exista no mercado editorial porque ele está fazendo gente ler. Entendeu? Então, eu separo muito bem as coisas, que eu não tenho esse preconceito. O leitor é bem seletivo. O Manuel leitor é seletivo, ele é chato. O Manuel autor, eu sou como escritor, para não ficar falando de terceiro, que é horroroso isso, eu sou muito aberto, acho que a gente tem que ter tudo. E não podemos mais aceitar que a literatura para a infância seja uma coisinha, a coisinha do livrinho, um livrinho que me deram na escola. Não é isso, é muito mais. Sim. Verdade. E, gente, nessa homenagem do Ziraldo, estamos até falando do Ziraldo, né? Então. É que o Ziraldo permeia tudo. Exato, isso que eu queria exatamente. pontuar, que assim, parece que não estamos falando do Ziraldo, mas tudo isso é um caldeirão Sim. que desemboca, né, no trabalho do Ziraldo. Sim, o que ele né? representa, o que ressoa da obra dele em outros Verdade. aspectos. E assim, né, ainda pegando esse fio da meada e da ditadura militar, né, que eu até tô conversando com os garotos, né, até ia te mandar esse áudio pra falar, a pegada tá essa aqui, Manuel, né? Que a gente estava falando justamente do Menino Maluquinho, né? Quando ele cria o Menino Maluquinho, que basicamente é uma história, né? Que ela se insere nessa corrente da literatura dos anos 60, 70, basicamente 70 e 80, com a Ruth Rocha, com a Ana Maria Machado, né? E depois um pouco com o Pedro Bandeira também. Que assim, é dar a voz à criança, né? Então, a gente lê o Menino Maluquinho, ela parece até uma história totalmente ingênua, né? Basicamente ingênua, até alienada às vezes, né? Algumas pessoas chegam a ler o Menino Maluquinho e falam, mas por que fez tanto sucesso esse negócio? Né? Não dá para explicar. E aliás, diz a lenda que o próprio Ziraldo ficou surpreso quando ele ficou sabendo que o Menino Maluquinho explodiu, virou um sucesso absoluto. Né? Mas o que ele está colocando ali? É a voz da criança, é a vida da criança. Num momento onde o Brasil estava começando a intensificar demasiadamente a urbanização dele. Né? Quer dizer, nós já tínhamos um Brasil plenamente urbano, mas essa urbanização e o olhar sobre a criança como consumidor, né? Então é isso que eu fico indignado, né? Porque a criança ela é olhada hoje como consumidora, né? Como alguém que vai pedir ao pai e à mãe que compre algo, né? E já desde aquela época o Ziraldo está colocando ali nas páginas, né? Olha, quem era, dando spoiler, né? Novamente, né? Eu dei esse spoiler no WhatsApp, agora eu tenho que dar o spoiler da última página do livro, né? Que no fim ele termina o livro dizendo, olha, o menino, ele não era maluquinho, ele era um menino feliz. Não era um menino maluquinho, era um menino feliz. Por quê? Porque ele brincava
porque ele tinha as viagens, ele era um moleque levado, ele passou por problemas, né? Quer dizer, sutilmente é relatado ali a separação dos pais dele, né? Que depois o filme ele trabalha melhor essa questão da separação, né? Mas em linhas gerais, o que ele está trazendo ali, né? Que a criança, ela tem o direito de ser criança. E por que essa mensagem é relevante hoje no Brasil de 2024? Ainda, né? Ainda ela é importante. Porque hoje parece que a criança não tem o direito de ser criança. Ela tem o direito de ser consumidora. Verdade. Né? Então a criança tem que ir para a ginástica, tem que ir para a natação, tem que ir para o balé, tem que não sei o quê, tem que comprar tal coisa e compra, tudo permeado pela compra. Né? E aparecem poucas compras no livro do Menino Maluquinho, né, Manuel? Isso que você está falando, esse assunto que você entrou é tão longo que essa coisa do consumo, né? Eu acho estranhíssimo quando alguém fala, vamos passear no shopping. O cara está querendo passear no shopping. Por que eu estou falando isso? Porque ali no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, para quem estiver ouvindo de outro lugar, aqui em São Paulo, o parque que eu mais gosto é o Parque da Água Branca. Por quê? É um parque muito grande, que tem muitos bichos soltos, muitas aves, galinha, pato, pavão. É muito interessante esse parque. E lá havia umas gaiolas bem grandes, lotadas de pássaros. Eu nunca gostei daquilo, porque eu não gosto de ave presa, né? E aí, um dia eu vou lá soltar. Não tinha mais as aves, só tinha as gaiolas. O que a gaiola virou? Biblioteca. É sério? Encheram de livros lá dentro Que e legal. colocaram sofazinhos lá fora. E um dia eu passei e eu vi um pai sentado lendo uma história para a filha dele. Aquilo gravou na minha cabeça que eu falei, olha, e eu uso isso em vários lugares. Eu falo, gente, quando você está lendo uma história para uma criança, você está naquele momento fora do dia a dia em que eu não tô, vamos para a escola, vai tomar banho, vai fazer, não. Você está transmitindo com a sua voz um momento muito especial, que é a leitura de uma história para uma criança, né? E aquilo me marcou tanto, achei tão impressionante, achei tão importante, que eu acho que todo isso foi destruído recentemente, né? Questões políticas, eu acompanhei muita gente lutando para manter, não sei hoje como está aquele espaço, mas era algo que era muito importante. Porque as pessoas gostam tem muita gente... A censura de livros, né? É outro assunto muito... Eu já saí do consumo para a censura, né? A censura do livro, ela é muito forte, move muita gente, porque todo mundo sabe o poder que um livro tem. Porque o livro não desaparece. O Menino Maluquinho, a gente está falando dele aqui, ele tem no mínimo 40 anos. E a gente está falando do Menino Maluquinho. Verdade. Sim. Tá? E por quê? Porque é um livro muito poderoso. Todos os vídeos que você viu ontem no TikTok, eu desafio você a me falar 5. Não vai conseguir. Porque aí a gente vai poder entrar em uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Ela vai desdobrar. Entretenimento é uma coisa muito importante. Cultura é outra. Quando um prefeito fala que está levando cultura para a sua cidade, vamos ver se ele está levando cultura ou se ele está levando entretenimento. Entretenimento é muito legal. Agora, como é que funciona isso? O cara faz lá na praça um show com alguns cantores extremamente famosos. O cara vai lá, faz o seu show, muito digno, todo mundo se diverte, vão todos para casa, cada um para o seu lado. Isso é cultura? É, mas é mais entretenimento, porque ele divertiu. Não ficou um legado ali permanente, como a renovação de um acervo de uma biblioteca, uma manutenção de um curso, de um teatro para você ter as pessoas atuando. Isso é a cultura que pode gerar artistas de sucesso, se for o caso. Mas você está numa cidade gerando... Porque eu falo isso porque eu já vivenciei isso, de ver muito entretenimento, que eu adoro, eu quero muito show, eu quero festa, eu quero feiras, eu quero tudo. Só que eu quero uma base cultural também, para que a gente forme naquela cidade pessoas interessadas na cultura. Porque senão eu vou continuar tendo cinemas vazios, teatros vazios, livrarias sem leitores. Verdade. Entendeu? Isso conecta muito com o que o Sgreve falou, né? Do consumismo. Não só restrito ao monetário, né? De gastar, mas também como que a gente gasta o nosso tempo, como que a gente investe ele, o que a gente vê. Porque, igual você mesmo falou, mano, tem muita... Igual o TikTok, né? A gente consome, mas é algo muito desatento. Não, mas ok, o TikTok. Né? Eu também gosto. Também. Tá tudo bem. Ele é viciado em TikTok. Eu adoro, Acho que eu não gosto de pode... redes sociais. Tipo, acho que a solução não é, tipo, vamos acabar com o TikTok ou qualquer rede social. Não. Mas é só colocar como uma comparação, né? Que, querendo ou não, hoje em dia é um consumo muito mais fácil. Que a gente acaba sendo muito mais incentivado. Você parar pra se concentrar, você parar, tipo, vou ler alguma coisa, vou comprar um gibi pra ficar imerso nele, é muito mais difícil
Você não vê tanta gente fazendo isso igual simplesmente tirar o celular do bolso e ficar meia hora mexendo nele. Sim. Então, eu acho que acaba sendo quase contra a cultura você separar um tempo do seu dia para focar nisso. Mas sempre vão falar alguma coisa, né? Antigamente o cinema é ruim, Até hoje falam isso. a televisão Até vai ser, hoje falam, a TV vai ser isso. Tudo pode atrapalhar. A gente pode ter tudo. Eu sou super favorável. Eu adoro todas as formas de diversões. A gente precisa delas, inclusive. Mas eu acho que a gente pode apenas pensar qual parte do meu dia que eu posso usar para ler alguma coisa que pode me modificar, que pode sim. Por mais que as pessoas, não me modificou, modifica sim. Se você encontrar o livro certo e você ler o livro certo, ele vai ficar dentro de você para sempre. Tem vários livros que moram dentro de mim e conversam comigo. Eles são muito chatos. Eles conversam. E tem alguns vídeos que eu assisto que são muito legais também, mas é muito pouco. Porque senão a gente vai chegar num ponto em que os textos sequer terão algum tipo de linguagem, como já está acontecendo. Tem muita coisa que não tem nenhum tipo de linguagem, só uma imagem em movimento para tudo, adulto, infantil, que seja. Às vezes aparece uma legendinha embaixo, às vezes nem precisa. E você não vai mais nem saber como escreve, porque você não está nem lendo um gibi. Você não está lendo um livro, você só está deslizando seu dedo. Eu vi um cara muito engraçado que ele comprou, no TikTok, veja só, comprei a coisa mais inútil do mundo. Eu falei, o que isso? Aí ele falou, é isso aqui. Aí ele mostrou um dedalzinho que cobriu o dedo dele. Porque com esse dedalzinho você vira a página sem ter que tocar na tela do celular. Ah, tá. Deus do céu. Ele mesmo já dizia que era inútil. Gente do céu. Mas você falou de histórias que adentram a gente, né? Acho que uma história que adentrou, né? Foi aquela do Homem-Aranha famosa, né? A morte da Gwen Stacy. Sim, claro. sim. Eu nunca me esqueço que aquele desgraçado do roteirista, né? Ele foi fazendo suspense. Quem é que ia morrer na história, né? Alguém ia morrer na história, né? E ele não coloca o título. Me lembro que quando a história abre, não tem título. Ele falou, alguém vai morrer e se nós falarmos o título, né? Sim. Você vai sacar e não, né? Acompanhe, leitor, e você vai. E aquela dramaticidade, né? Até que acontece a cena trágica, né? Aí quando termina com o Homem-Aranha tá com a Gwen Stacy nos braços, Sim. né? Agora, leitor, você pode virar a página e ler o título. Aí quando você vira o título, a noite em que Gwen Stacy morreu. Caramba, né? não sabia que tinha sido assim. Essa virada de página, note, é algo pertinente à linguagem, né? E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender quando sai criticando um filme. Mas não é igual ao quadrinho. Ainda bem que não é igual ao quadrinho, Sim. porque o cinema tem a sua linguagem, São o mídias livro tem a diferentes. sua linguagem, né? Eu sempre comento em sala de aula também aquele livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Que ele tá num mundo distópico, né? Agora é hora de eu passar vergonha que eu esqueci o nome do livro, tá? Eu esqueci o nome do livro, Que cara. pena, já ia te perguntar. Legal, então, eu depois eu coloco nos comentários, eu tenho esse problema, eu falo das coisas que esqueço o Põe nome. na tela a legenda. Não, a capa tá aqui, mas eu não tô conseguindo ler o nome da capa. Mas daqui a pouco eu lembro, tá? Poxa. Mas assim, tem uma cena que um personagem muito importante morre e passa-se um tempo. E aí quando esse personagem morre, né, ele cai de uma maneira trágica de um penhasco, e aí você tem umas 10 páginas em branco. Na edição que eu li da Brasiliense, né? Tinha umas 10 páginas em branco. Isso é legal. E as pessoas meio que devolviam achando que aquilo era um defeito, e não era. Né? Era a maneira dele dizer que passou-se muito tempo, né? Sem texto. Então, notem que a gente tem essa linguagem no impresso, né? Só que as pessoas parecem que estão deixando, porque quantos alunos que, principalmente informação e projeto gráfico, né, Calma? Quando a gente pergunta, qual foi a última revista impressa, qual foi o último livro impresso que você leu? O pessoal fica quieto. Quieto. Não, é só... Você sabe que eu fiz isso no livro meu. Eu queria uma página em branco e uma página em preto, né? Não, Manuel, não pode. Não. Eu consegui meia página em preto. A negociação, né? Foi. Mas por quê? Ai, Porque eu falo sobre anorexia e a menina desmaia de fome. Olha Quando só. ela desmaia, eu queria a página em preta. Genial. Eu consegui metade. Tá Nossa. bom, já dá pra entender. Já deu pra entender, mas é aí que tá. As pessoas têm medo da página em branco, gente. O branco... O branco eu não consegui. Eu sempre falo branco dá medo. Por que dá medo? Porque é a possibilidade, pode ser qualquer coisa ali no branco. Sim. Você pode fazer o que quiser no branco, as pessoas morrem de medo. Não, eu quero que alguém me diga o que fazer. Eu não quero ter liberdade pra fazer o que eu quero. Né? verdade. Nossa, eu tô até lendo um livro, na verdade, que, nossa, é outra área, mas tem a ver, que é um livro de paisagismo, em arquitetura. E aí ele fala muito sobre quando você vai fazer paisagismo, é muito não só sobre você colocar a árvore, o que vai ocupar o espaço, mas é sobre o vazio.
o não espaço é tão importante quanto a parte estar ocupada, porque é ali que você vai viver, é ali que você vai transitar. Sem esse vazio, você não consegue, tipo, fazer a pessoa estar ali, ter a própria experiência. Então, acho que ressoa muito isso. E também a gente tá conectado com como a gente consome as coisas, né? Tá sempre consumindo algo, tá sempre entretido. Então, acho que tirar esse momento pra, sei lá, igual o Manu falou, de ter livros dentro dele que conversam com ele. Eu acho que são esses momentos que permitem a gente ter esse diálogo consigo mesmo e com as obras que a gente consome também. As vozes da minha cabeça têm nome. Tem exato. Eu sei. Eu entendo bem esse Na minha sentimento. cabeça tem 59 vozes. Eu sei. São 59 vozes, estão ali dialogando, brigando. Por isso que eu sou Só fragmentado. Verdade. Mas vem cá, gente, assim, vamos voltar, porque olha quanta coisa sai Sim. de um assunto Sim. só, que é uma boa conversa, né? Mas, Manuel, você quer contar um pouco da sua história com o Ziraldo? Como é que é essa sua história com o Ziraldo? Conto. Bom, o Ziraldo, como eu disse, começou em 1976, quando eu ganhei o gibi do Pererê, que realmente foi impactante na minha vida. Aí o que aconteceu? Eu virei escritor, né? Fui escrevendo aqui, fui escrevendo ali e tal. Mas você tal. não trabalha? Não trabalho. Eu virei escritor, eu vivo de brisa. Aliás, essa é outra história que a gente pode conversar. Vai entrar na questão da pirataria. Deixa ela lá, deixa ela É quietinha. que ali. sempre que eu falo que eu sou ilustrador, legal, mas você não trabalha? Esse é o trabalho, de verdade. Pois O é. que você faz da vida? Aí eu tava lá fazendo as minhas coisinhas, os meus livrinhos, né? Tava na minha vida ali. E aí aconteceu uma coisa que me apavorou imediatamente. Me chamaram para dar uma entrevista no programa do Ziraldo no Rio de Janeiro, né? Eu falei, gente do céu, mas o que é que eu vou falar pro Ziraldo? Meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu catei alguns livros meus que eu estava publicado, fui pro Rio de Janeiro e eu fui recebido no programa do Ziraldo, né? Até no meu YouTube lá, tá lá o vídeo que tá lá fixado. E também na minha página é o vídeo do Ziraldo, dessa entrevista que eu dei. Foi um momento da minha vida extremamente importante. Tanto que eu não tive uma foto decente. Sabe? Eu fui com tanta raiva que eu falei, nossa, eu não tive uma foto boa. Se eu pudesse voltar no tempo. Pois é, eu não consegui ter uma foto boa com o Eu Ziraldo. vou ter que contar um podre seu. O Qual? Manuel, ele não repete foto em biografia. Não faz. Uma vez ele fez eu refazer uma biografia dele, porque eu tinha colocado a mesma foto dele. Eu não repito foto. É um livro novo. Não faz sentido. Por que eu vou botar a Faz foto sentido. que eu já usei? Até no passado tem, mas enfim. E aí, quando eu fui pro Rio, o Ziraldo me tratou com uma gentileza e com um respeito, como se eu fosse naquele momento, ou em qualquer momento, um autor importante, alguma pessoa relevante. Ele fazia isso com todo mundo. O respeito que ele tinha com a sua obra, ele pegou livro por livro, ele demonstrou interesse, ele conversou comigo e no final ele me deu um livro dele autografado. Nossa, que legal. Sabe? Eu saí de lá assim, gente do céu, né? Aí o tempo passou, a gente já tá entrando nesse mundo da criação do MMM. Então, Já, só me recapitula o ano disso daí? Que ano que foi? foi 2009, 2009. talvez 2009, por aí. E aí eu continuei tocando a minha vida e eu acabei entrando na editora do Ziraldo, que é a Melhoramentos, a editora do Ziraldo, né? A editora Mas é mesmo, que ó. publica os livros do Ziraldo com muito carinho, uma editora que eu amo, que eu respeito muito. Conheci a Leila Bortolazzi, que é uma editora de primeiríssimo time, acho que ela é amada por todo mundo, né? Mas é mesmo. Ela é. Então, o que aconteceu? Entrei na Melhor e fiz um primeiro livro. Meu primeiro livro eu adoro. É um dos projetos gráficos mais bacanas que eu tenho. Vou até falar desse livro agora, já que estou falando de mim também. Se chama Desatando os Nós. Ele fala de economia para crianças, né? Que é ilustrado pela Aline Abreu, que é uma grande ilustradora. Demais ela. Aí ela. Aí quando o livro chegou na minha casa, era um peixe, a capa era um peixe azul. Eu falei, que diabo? Por que esse livro tem... É um livro grande, assim. Por que esse livro tem peixe, meu Deus, Desatando os Nós? Aí eu abri a capa, vi que a capa era bem larga. Quando eu abro o livro, ele vira uma nota de R$100. Caramba! Que legal. Eu acho genial, eu adoro brincar quando as crianças perguntam, criança bem pequenininha, qual que é o seu livro mais caro? Aí eu falo, é o Desatando os Nós. Por quê? Porque ele vira uma nota de R$100. Sim. Definitivamente o Manuel sabe vender o peixe dele. Vende o Literalmente, peixe dele. E é bonito, o livro, é muito bonito. E aí, eu comecei na Melhoramentos, fui fazendo o meu trabalho, minhas coisas lá. E um dia, o que acontece? Agora vamos voltar ao Maurício de Souza, né? Eu falei do Satanés, eu falei do Pererê, e eu nasci e moro na cidade de São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo tinha e tem o Parque Cidade da Criança, que é o parque temático mais antigo do Brasil, se bobear, talvez... Bom,
do planeta é bem antigo também. Ele está há mais de 50 anos, no mesmo lugar, atuando e tal. Mas na época em que eu frequentava, foi o primeiro lugar onde o Maurício de Souza colocou os bonecos dele para desfilar. Então o parque foi inaugurado em 68. Em 71, 72, a Mônica nasceu em 70, ali com o gibi. A Mônica já andava no parque. Então, uma das minhas diversões era sair correndo atrás dos bonecos e dar uma pancada no cabeção. Ah, tadinhos. Os atores odiavam, né? Imagino. Mas as crianças faziam isso. E aí, e também no Diário do Grande ABC saiu o diarinho com as tirinhas da Turma da Mônica. Então, virou rotina na minha vida eu comprar o gibi da Mônica e do Cebolinha, que é o que existia na época, né? E no Cebolinha, número 54, meu nome saiu na coluna de cartas, né? Manuel Messias da Silva Filho, 8 anos de idade. Veja só, eu tenho 56 nesse momento que a gente conversa. Entregou a idade. Nem eu tenho orgulho da minha idade. Eu tinha 8 anos de idade, saiu no gibi, né? Por causa desse gibi, eu comecei a receber cartas do Brasil inteiro. Vocês têm que imaginar que naquela época não tinha internet. Um top que eu sonhava era ter uma xerox colorida, né? Para poder xerocar o livro e colocar no trabalho. Era isso que eu queria. Então eu recebia cartas. Quando o carteiro chegava na porta da minha casa, eu adorava, porque eu não sabia de onde vinham as cartas e os postais. Eu tenho os postais até hoje, eu guardei. E aí eu estava aquele mundo, né, recebendo coisas, e eu já estava apaixonado pelo mundo do Maurício de Souza, né? Então eu comecei a colecionar os gibis da Mônica. Hoje eu tenho todos os... eu parei um pouquinho, mas eu tenho do número 1, toda a série da Editora Abril, toda a série da Editora Globo, 90% da Panini, e a Turma da Mônica Jovem também eu tenho quase tudo. Então, eu tenho edições raríssimas, inclusive. Então, eu já estava nos dois mundos. Em 1980 saiu o gibi do Maluquinho, o gibi do Maluquinho número 1, né? Até quando eu levei o gibi para o Ziraldo para autografar o gibi, ele pegou meu gibi, ele olhou para a mulher dele, relançaram o gibi? Eu falei, não, Ziraldo, é meu, porque o meu gibi está em estado de banca. Cara, legal. E aí ele autografou meu gibi, então meu gibi tá lá guardadinho também. E aí, o que aconteceu? A coisa foi acontecendo, eu vou pular algumas etapas, e aí, um dia me chamaram para ir, o Sidney Guzman me chamou para ir nos estúdios Maurício de Souza para conversar com ele, né? Eu vou, claro que eu vou. O Sidney Guzman, ele é o editor, né? Ele é o editor da Turma da Mônica. Tá. Aí eu cheguei lá, fomos conversar, eu e ele numa sala lá, é o estúdio novo do Maurício, eu fiquei olhando o parque que eles têm lá, é muito bonito tudo. E eu saí de lá com uma proposta para fazer um livro da Turma da Mônica, né? Falei, tá bom, tô falando tudo isso agora porque na época eu não podia falar, não posso falar. tudo bem. Nem pra mim essa coisa falou. eu fiquei sabendo pela internet. Eu não soube por ele, tá? Eu não podia falar, não tinha jeito de poder falar aquilo. E aí acabou a reunião, eu estou na porta, aconteceu exatamente assim. O Sidney olhou para mim e falou, Manuel, se a gente te convidar para juntar a Turma da Mônica com a Turma do Maluquinho, você topa? Eu comecei a rir. De verdade, eu fiz o que eu fiz aqui, eu comecei a rir. Porque eu pensei, a Turma da Mônica, eu já sei que eu estou aceito, porque eu estou aqui conversando para fazer um livro, então existe a possibilidade, que para mim já era muito grande. Imagina, eu ia escrever um livro da Mônica, né? Então para mim já era uma coisa muito grande. Quando veio aquilo, eu ri, porque eu falei, o Ziraldo, mas nunca que o Ziraldo vai me deixar tocar no Menino Maluquinho. Não hipótese alguma, né? Eu não conhecia ninguém que tivesse feito isso, né? Aí eu, né? Fui pra minha casa. Ok, né? Você está dizendo, beleza, né? Mas ficou ali, morreu o assunto, acabou. Aí passo uns 3 meses, eu tô na minha casa, sexta-feira à noite, a Leila me liga da Melhoramentos. Manuel, o que foi que aconteceu? Eita. Eu falei, aconteceu isso. Eu falei que o Ziraldo não ia deixar nunca eu mexer com o Maluquinho. Ele quer falar com você agora. Nossa. Aí eu falei, não, Leila, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Fala pra esperar um pouquinho até segunda-feira, porque aí eu vou ter tempo de reler tudo, pra eu botar as coisas em ordem e tal. Não, ele quer falar com você agora e tal. Nossa. Ela desligou o telefone e tocou, Manezinho. Me chamava de Manezinho. E aí foi, né? Aí ele me contou, conversou comigo, ele falou, olha, a história vai acontecer dentro de uma montanha mágica e você vai inventar tudo que tem lá dentro. Nossa senhora. Eu falei, tá bom. Aí eu desliguei o telefone porque eu tenho uma tradição.
Ninguém sabe o que eu estou fazendo. Eu não dou. Eu dei um spoiler hoje, mas de outras coisas, mas eu não dou spoiler. Ninguém sabe o que eu estou fazendo. Porque eu acho que não é certo. Eu acho que eu tenho que lançar quando sair, é a vez dele, né? E aí eu nem na minha casa as pessoas sabem o que eu estou fazendo. Aí o telefone desligou, eu falei, gente, é o seguinte, ó, vou ter que falar uma coisa para vocês. O Ziraldo vai começar a me telefonar e não é trote. Não desliguem o telefone. Por favor. É difícil de acreditar mesmo, né? Sim. Porque... Não, tem uma história da Tatiana Belink, né? Que ela bateu o telefone na cara do Monteiro Lobato, né? Jura? O Monteiro Lobato ligou pra casa da Tatiana Belink, que é uma grande escritora, já faleceu também, escritora infantil, né? Pra falar com o marido dela. E ele falou, oi, boa noite, aqui é o Monteiro Lobato. Ela tá aí, eu sou o presidente da República. Bateu o telefone na cara do Monteiro Lobato. Pra não acontecer isso, eu falei, olha, o Ziraldo vai telefonar. E ele ligava mesmo, eu falei muito com o Ziraldo, né? O Maurício também, mas enfim. Aí o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que eu quis fazer? Eu falei, bom, eu como fã sou uma coisa. Agora eu vou mexer num personagem dois personagens que são amados pelo Brasil inteiro, que tem milhões de pessoas que leem. Se eu fizer qualquer bobagem, vão acabar comigo. Então eu vou ver as entrevistas do Ziraldo e do Maurício de Souza, né? Para saber o que eles pensam dos personagens deles a fundo. Aí eu comecei a ver as entrevistas do Ziraldo, comecei a ver as entrevistas do Maurício. Aí o Ziraldo falou, não, porque eu fico 6 horas autografando meus livros, não sei o quê, o Sons na feira 6 horas, o Maurício também, não sei o quê. Eu comecei a ficar apavorado. Eu falei, gente do céu, eles com 6 horas esperando o autógrafo. O que vai ser de mim, né? Não. Parei de ver tudo. Parei, agora chega. Agora eu vou confiar no meu taco. E aí eu comecei a escrever a história. Né? Então a primeira coisa que me veio à cabeça é como é que eu vou juntar a Mônica e o Maluquinho pela primeira vez? O que é que eu vou fazer? Eu pensei, uma brincadeira. Eu acho que a melhor coisa de fazer duas crianças, duas turminhas assim, é brincadeira. E qual vai ser a brincadeira? Futebol. Porque eu já toco em vários assuntos. Menina pode jogar futebol. Menino pode jogar futebol. Então temos uma pequena e discreta questão de gênero, que nem é mais isso, é uma questão de liberdade. Criança brinca. Né? O Maluquinho é um pouquinho mais velho que a Mônica, né? Mas eu falei, dá para brincar. E aí foi a brincadeira. Aí foi a brincadeira rolando dos dois personagens e eu consegui criar o livro. Um dia o Ziraldo me liga, o nome do livro vai ser MMMM. Peraí. Não, quando eu vi o título eu fiquei impressionado com tanto M. Eu também. Eu falei, como é que é? Aí eu fui escrevendo Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica. Perfeito. É muito legal. E conforme eu tinha falado, eu achava que era o Manuel que tinha criado esse título. Quando eu vi, eu falei, gente, é a cara do Manuel esse título, né? E o final do livro quem me deu foi a Leila, tá? Pra ser bem honesto. Eu tava bem atrapalhado com o final. Como é que eu vou acabar esse livro? Leila, pelo amor de Deus. Ela me deu o final do livro. Entendeu? Olha só, que legal. Então, um livro, gente, é assim. Ele nasce... Muitas vezes você faz o livro totalmente... Você escreve o livro sozinho. Então, quando sai um livro meu hoje em dia, diante do que eu aprendi, eu falo, gente, eu escrevi o texto desse livro, que foi ilustrado por fulano de tal, que foi revisado por fulano de tal, que foi editado por tal pessoa, que será distribuído por tal. Então, o livro é nosso. Muita gente. É claro que eu que inventei a história. Eu inventei tal história que o ilustrador inventou a parte dele. Né? Mas nesse caso ela nasce com um autor, né? Por isso que ainda está sobre o escritor do texto a autoria. Só que a gente pode sim vislumbrar que um texto para infância ele tem vários autores, né? Então o MMMM ele nasceu, ele foi um livro muito querido, né? E aconteceram coisas assim que eu nem sabia que existiam. Mas o Ziraldo ligava bastante pra você, né? Ligava muito. E, mano, você demorou quanto tempo, mais ou menos, pra finalizar a escrita do livro? Acho que 6 meses. Ah, foi um bom tempo, então. Foi rápido, na verdade. Sério? Foi muito rápido. Um livro, às vezes, você leva 1 ano e meio pra escrever. Caramba. Só que esse, não é porque é um livro para a infância que você pensa que é rápido, não. Um prazo de 6 meses para aquele livro, que é um livro longo, e tem muita coisa no livro que eu homenageei. Como é que eles entram na montanha, né? Tem um personagem que eu inventei lá. Como é que se entra na Montanha Mágica? Eu pensei, vou ensinar as crianças que para entrar em algum lugar tem que ser como um hotel, você tem que se identificar. Então tinha uma pedra bem grande na entrada da Montanha Mágica que tinha que escrever o nome. Então o Cascão, como ele tinha o dedo sujinho, ele foi lá e ele escreveu o nome Cascão. Só que do lado do nome do Cascão estava Emília, David Copperfield. Todos os personagens que já entraram na montanha.
Então, de cara, você já tinha contato com um monte de personagens. Da literatura brasileira também, o Feiurinho eu coloquei lá, coloquei Emília, coloquei Alice, coloquei Dorothy, Tintim. Que legal. Eu coloquei um monte de personagem, né? Então eles escreviam, quando eu escrevi o nome dele, ele podia entrar. E teve alguma coisa muito engraçada que eu também me vi com problemas. Eu falei, eu não posso deixar um personagem ganhar do outro. Que eu tive que fazer uma competição. Eu não podia deixar a Magali ganhar do Bocão. Porque uma característica dos dois é comer muito. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar que fulano ganhou. Vamos ver quem vai. Os dois comeram de uma vez. Não deu pra saber quem ganhou. Empatou. Ah, legal. Então todas as disputas dão empate. Porque eu fiz com que... Só uma não dá empate. A Mônica e o Maluquinho. Porque eles têm que correr para entrar na Montanha Mágica. Aí eu dou protagonismo para os dois. Aí eles começam a viver uma aventura juntos. E no meio da história eu coloquei uma história em quadrinhos. Para homenagear tanto a origem da Mônica como o Maluquinho, porque já está dentro de um livro. Então aquela página em quadrinhos é para homenagear o meio de onde esses personagens vieram. Legal. Né? Total. E tem uma homenagem que eu faço de cara também, que é pro o livro do Willy Wonka. Rodal. Como é que eles descobriram que eles iam para a Montanha Mágica? Porque eles acharam um bilhete dourado. Então o livro tem, assim, se eu mostrar, eu não conto todas os easter eggs, né, que falam que tem um monte. Tem o Tarzan, tem areia movediça lá. Quando eu era criança, eu via muitos filmes do Tarzan, né? E sempre o vilão caía na montanha da areia movediça e morria. Eu jogo todos eles, mas sai todo mundo, mas eles estão na areia movediça. É o tal do caldeirão de referências, o caldeirão que vai compondo a nossa bagagem cultural, né? Porque isso entra tudo no livro, né, gente? Mas você, como escritor e fã desses personagens, você já tinha se imaginado ou você já tinha concebido alguma história na sua cabeça? Tipo, nossa, se eu tivesse essa oportunidade, eu faria desse jeito. Olha, na minha vida como escritor, eu só imaginei e desejei uma coisa. E eu consegui no primeiro livro, eu levei um susto. Eu queria sair na série Vagalume. Meu primeiro livro saiu na série Vagalume, que é uma série que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma série que fez muito sucesso nos anos 70, 80. E eu queria ter um livro na série Vagalume, que é O Ouro do Fantasma. E aconteceu no meu primeiro livro. Eu fiquei muito assustado, né? Fiquei muito feliz. Quando a editora me deu, Manuel, seu livro vai sair na série Vagalume e tal. Eu fiquei em silêncio. Eu falei, se ela errou? Deixa quieto. Se alguém me falasse que isso ia acontecer, que eu ia ser chamado pelo Maurício e pelo Ziraldo, e depois o que ia acontecer, né? Quando a gente lançou o livro na Bienal do Livro de 2018, olha, eu nunca vi tanta gente na Bienal na minha vida, né? E me colocaram no palco, o Maurício, o Ziraldo e eu no meio para fazer a conversa dos dois. Olha, eu não sei quantas pessoas tinha, estava tomado, os corredores lotaram, né? Aí depois o pessoal me falou, quando eu falei o nome do livro, o stand encheu. Né? E aí entrou a turma da Mônica, entrou o Maluquinho. Nossa. Aí eu ali no meio. Aí depois a gente foi. Aí aconteceram todas as generosidades que eu vou dividir com vocês de dois grandes mestres, tá? De pessoas que estão realmente no nível que a gente tem que admirar. Sortearam lá no evento, acho que 50 pessoas que iam poder ter o autógrafo do livro, né? Então acabou o evento, nós fomos lá para trás, né? E as 30 pessoas ou 40 foram fazer uma fila para receber o autógrafo. Então ficou, eu era o primeiro, o Maurício era o segundo e o Ziraldo era o terceiro. Então eu era o primeiro a autografar. Aí as pessoas chegavam assim, tremendo, tinha gente que queria tremer. Eu pegava o livro, né? Qual é o seu nome? A pessoa quase chorava. Aí eu só ficava olhando o que ia acontecer depois, né? Quando chegasse deles. Sim. E eu era o quê? Eu não sou ilustrador, eu tenho a menor... A minha letra é horrível, meu autógrafo é medonho. Tá mentindo, mas é assim. verdade. Vai. Você pega o autógrafo do Ziraldo e o do Maurício, são marcas praticamente. Icônicos, Você né? reconhece em qualquer lugar. O meu é um desastre, né? Aí eu pegava a página do livro, eu escrevia no menor canto que eu pudesse ocupar da página. Eu escrevia um abraço do Manuel, tal. Ia pro Maurício. Aí você percebia a primeira grandeza. O Maurício, ele podia assinar onde ele quisesse. Ele assinava sempre na parte de baixo do título. Que estava MMM. Sempre. Ele deixava sempre a parte de cima para o Ziraldo, que era o último a autografar. Então o Maurício assinava e tal. De repente, me vem uma pessoa da produção do Maurício de Souza. O Maurício pediu para te dar esta caneta, porque ele quer que o seu autógrafo fique com a mesma qualidade da caneta deles. E era igual a caneta. Eu guardei essa caneta. Caramba. Que legal. Aí o meu autógrafo não era mais, era horrível, mas agora
Não era mais uma caneta Bic. A qualidade era melhor. Era da mesma qualidade da assinatura do Maurício de Souza. Né? E aconteceu muita coisa bonita. Teve uma hora que eu quase chorei, assim, né? Por um momento. Tem lá o camarim na Bienal, né? E o Maurício e o Ziraldo foram muito entrevistados, porque aconteceu esse crossover, que era muito desejado por eles há muitos anos, mas nunca saiu. O Maurício ilustrou uma história do Ziraldo e o Ziraldo ilustrou uma história do Maurício, mas eram personagens diferentes. Aí eu me vi lá fora, sentado, eu fiquei lá fora e eles estavam dando entrevista, eu pensei, gente, o que é que está acontecendo aqui, né? E eu quase chorei de emoção por estar acontecendo aquilo ali. E aí me chamaram para ir lá tirar uma foto com eles, né? Aí quando eu cheguei, eles estavam sentadinhos, o Maurício aqui, o Ziraldo aqui, um Horácio na mesa. Aí eu peguei e falei, eu vou me abaixar, vou ficar na... Imagina uma pessoa entre vocês dois, você abaixa para ficar na altura, porque senão você ia ficar... E fizeram várias fotos, assim, e a foto que eu uso é uma dessas. De repente o Maurício falou para mim, não, você não vai ficar agachado, pode ficar de pé. Enquanto eu não fiquei de pé, o Maurício não se acalmou, fiquei de pé. Mas é porque ele não queria que eu ficasse ali escondido. Tal. Eles, muito pelo contrário, até meu nome está na capa do livro, né? Então eles me deram esse crédito. Então eu encontrei muita generosidade de gente com quem eu aprendi, né? Depois eu tive eventos diferentes com o Maurício e com o Ziraldo. Eu tive uma oportunidade de autografar com o Ziraldo em 2018, na Bienal. Nós ficamos 3 horas sentados autografando. O Ziraldo, cada pessoa que chegava até ele era muito carinho. Era recíproco. As pessoas traziam livros e livros, ele autografava. O autógrafo mais bonito que eu vi era Marília. Quando aparecia alguma Marília, eu já sabia. Ele fazia uma ondinha, ele começava na parte de baixo. Ele fazia umas 10 ondinhas, e fazia um barquinho. Legal, meu. Era muito lindo. Era a Marília. As Marílias que estão me ouvindo aí, que tiverem um autógrafo do Ziraldo, pode ser que já esteja assim. E o Maurício é muito engraçado. Eu fui para Fortaleza com o Maurício para lançar o livro num teatro lá de Fortaleza, lindíssimo teatro. E a gente foi no mesmo avião, claro, né, um do lado do outro, assim. Quando a gente desceu, as pessoas vinham até ele, sabe, assim, com muito... Eu até falei, será que eu posso falar isso? Eu falei no outro lugar. Ele tem sempre no bolso alguns bonequinhos, né, papelzinho, cartãozinho. Ah, sim. E ele dava a pessoa o cartãozinho já para agradar a pessoa. E aí a gente foi pro teatro, o teatro lotado, né, lotado de pessoas. E aí eu tava mediando, né? Então, vamos lá, qual a pergunta que você quer fazer? Tal. Chegou um ponto que chegou uma pessoa, qual a pergunta que você quer fazer? Então, eu queria perguntar, na verdade não é uma pergunta, Maurício, eu queria dizer que eu te amo, que eu acho que isso é muito legal. Quis se declarar. Aí não tinha pergunta, aí vinha a outra. É pergunta? É. Então, eu queria... Mas, Maurício... e choram. E você tá do lado da cercadinha, as pessoas estão na sua frente acenando. Pelo amor de Deus, pega o meu livro, dá pra ele autografar. E você não pode fazer isso. Porque, infelizmente, se você pega e tem gente na fila... Sim. Dá um problema, sim, dá BO. BO. E eu ficava assim, morrendo de dó da pessoa, mas eu não podia pegar. Nossa. E foi isso, então, assim, resumindo bastante. Nossa, mas eu imagino que seja uma experiência muito mágica. Tipo, é surreal. São 2 gigantes dos quadrinhos. E eu fiquei curioso, né? Por que demorou tanto tempo pra rolar esse crossover? Tem algum motivo específico ou é realmente o tempo, o acaso, não Olha, eu não sei. conveio? O que eu escutei, né? Aí eu tenho que falar. Eles não encontraram nunca uma pessoa como eu, que conhecesse tão bem os 2 mundos e que fosse escritor, né? Que legal. Então eu apareci, eu estava ali e a forma como eu conheci o Maurício de Souza também é muito... Eu falei do Ziraldo, né? Só que eu não falei do Maurício. Do Maurício é muito engraçado. Será que a gente tem tempo ainda? Claro, Sim. pode falar. A do Maurício é muito engraçada. Eu sempre quis encontrar o Maurício de Souza. Era um objetivo de vida. Eu falei, eu preciso encontrar o Maurício. Eu quero ver o Maurício, eu quero o autógrafo, eu quero ver. Como muita gente muita gente é assim. E eu não conseguia. Sabe quando é sempre por um tris? Pá. Aí eu falei, aí inaugurou uma escola de audiovisual em São Bernardo do Campo, o CAV, que eu fiz, inclusive, né, no primeiro ano. E aí teve a festa de inauguração, me chamaram, eu não vou não, é muito perto da minha casa, é muito perto. Não vou, tô com preguiça. Dali a 2 horas eu começo a olhar as redes sociais, um monte de gente postando foto com o Maurício de Souza. Não é possível. Do lado da minha casa ele veio, porque tinha e tem o estúdio de animação lá. Então o Maurício foi lá para inaugurar, foi muito legal. Fiquei puto, né? Imagina. Sim, indignação no dia.
Aí, nesse mesmo ano, né, 2013, aconteceu a Feira do Livro de Frankfurt. E um livro meu estava no catálogo oficial da feira, né, que é o Sensoro Game. Esse livro foi para o catálogo oficial da Feira de Frankfurt. Eu fui para a Feira de Frankfurt. Aí eu fui lá, fiquei lá na feira e tal, me hospedei lá, longe do lugar, que é um pavilhão gigantesco. E aí, na manhã seguinte, eu ia para o pavilhão, porque era o dia que eu tinha que estar lá. Tá bom. Aí eu fui lá para a estação de metrô, que era ao ar livre, e tinha uma máquina para você comprar o bilhete. Eu tava cheio de moeda. Então, você tem uma moeda, você tem uma bolsa que tem moeda, tem chave, tem água, livro, fica pesado. Vou me livrar dessas moedas aqui. Não tinha ninguém. Aí eu olho para trás e vejo uma alemãzinha bem pequenininha, os olhos claros, cabelo branco, pele branca, cabelo loiro, vindo. Eu falei, meu Deus. E as moedas não entravam, eu não achava moeda. Faltava uma moeda, 5 centavos. Eu olhava para ela e falei, ela deve estar pensando que eu sou um idiota. Falei, tudo bem. Consegui comprar o bilhete, fui embora. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa me esperando. Ela falou, pera aí que a gente tá esperando só mais uma pessoa, tá bom? Eu falei, tá bom. De repente a pessoa que começa a chegar. Quem que era? Maurício. Não, a alemãzinha. Que era brasileira. Caramba. Aí ela chegou pra mim. Nossa, é você? Eu pensei, eu tenho certeza que ela tá me achando. Falei pra ela, tenho certeza que essa alemãzinha tá achando que eu sou um idiota. Ela olhou, mas não, eu tava morrendo de inveja, porque eu não tinha moedas assim. Aí eu entendi como a gente pode pensar errado das pessoas, né? Sim. Aí estamos passeando e tal. Aí tá lá, Maurício de Souza estará no stand e tal. Eu falei, não vou, né? Imagina, vai ter uma balbúrdia de não sei o quê. Aí ela olhou pra mim, você quer falar com o Maurício? Eu falei, quero. Eu sou na hora dele, vamos lá. Tá brincando. Plot twist. Pois é, ela foi lá. Quem que me recebeu lá? Sidney Guzman. Nossa. Mas isso antes do MMM. Muito antes, né? 2013. Tá. Né? Aí eu tô lá, de repente eu me vejo do lado do bar. Consegui tirar a minha foto e consegui o autógrafo do flyer do Pelezinho, que eu enquadrei e botei na minha casa. Falei, putz, consegui. Alguns anos depois, por que eu tava me emocionando lá? Porque eu tava lembrando que aquele menino de 8 anos que teve o nome dentro do gibi tava lá com lá Maurício de Souza, com o Ziraldo, com o nome na capa de um livro. Então eu saí do interior do gibi para a capa do livro. Demorou mais de 40 anos, mas tudo bem. Que evolução, né? Foi uma jornada e tanto, né? Sim, pelo que o Zgrai fala, fica bem claro que essa vida de, tipo, artista, escritor, ilustrador, é uma longa jornada que... Sim. Longa. Mas que você consegue chegar nesses lugares, né? Dependendo. Mas é difícil, não tem nem como dizer que é... E eu só queria acrescentar uma coisa, né? Que não só, Manuel, eu acho que assim, né? Não só porque você conhecia os dois universos, né? Mas aqui e ali, né? Eu também tenho umas histórias com o Ziraldo e com o Maurício que eu vou deixar para um outro programa. Eu não vou contar nesse aqui não, né? Mas o que eu aprendi de tudo essa jornada também foi que, pelo menos o Maurício, em várias ocasiões, né? Eu cruzei muito com pessoas que trabalhavam para o Maurício e tal, né? E eu sempre notei aquela preocupação em trazer algo de qualidade. Então, eu acho que o crossover mais importante dos quadrinhos brasileiros, ele não poderia ser um mero produto de consumo, para resgatar um pouco do que a gente estava falando ali no começo, né? Então, acho que essa vontade havia, né? Que, olha, não pode ser um cara de marketing. Não pode ser um produto, porque senão vai soar falso. E eu acho que tanto o Maurício quanto o Ziraldo, eles entendem a importância do público. Eles sabem que o público não é idiota, né? Então, se você simplesmente junta os dois num crossover e entrega aquilo como um produto frio, né? Eu acho que aquilo tinha tudo para dar errado. Em vez de dar certo, daria muito errado. A gente tem bastante exemplo nisso na cultura pop no geral, né? Sim, então, para mim é incontornável quando eu penso, né, nesse crossover da Turma da Mônica com o Menino Maluquinho. É incontornável também quando houve o primeiro crossover entre DC e Marvel, né? Que foi o Homem-Aranha contra o Super-Homem, né? Que, quer dizer, quem que nós vamos colocar ali para escrever? Quem vai ser o cara que vai desenhar, né? Porque isso nunca aconteceu antes, né? E se aquilo for uma porcaria, as duas editoras saem perdendo. Sim. Né? Quer dizer, o público, provavelmente quem vai se interessar além do público deles, vai ser um público que nunca viu, nunca leu Maurício, nunca leu Ziraldo, mas caramba, né? Deixa eu dar uma olhada nisso daqui. E se ele pega aquele produto e ele se decepciona, né? Isso vai ser um prejuízo tremendo para a marca Ziraldo e para a marca Maurício de Souza.
né? Então, acho que essa busca por um escritor de qualidade, isso foi fundamental para que o produto realmente atendesse às expectativas, como atendeu, né, Manuel? Foi bacana. Depois eu fiz um outro livro, que é o 54321, Mônica e Menino Maluquinho Perdidos no Espaço, onde eu coloco mais um monte de referência. Por quê? Porque eu fui ver uma exposição do Ziraldo e eu descobri, e estava escrito lá que o Ziraldo, enquanto ele estava conversando com as pessoas no telefone, ele tinha um risco-rabisco que ele ficava desenhando astronauta. Porque ele adorava astronauta. Inclusive, ele tem um autógrafo do Neil Armstrong. No Flix, inclusive, que eu reproduzi no livro, tá lá no 54321. E aí eu falei, então vai ser no espaço a próxima história, eu acho que vai ser legal, né? E o Maurício também tem um astronauta. Sim. Então eu vou juntar já esses dois mundos, então vai pro espaço. Então a Mônica toma banho de lua. A ilustração ficou linda, ela tá tomando um banho de lua, quando ela vai ser abduzida, né? Porque eles têm que levar de volta para casa deles o ET de Varginha. Não. Essa é a tarefa do livro. Eles têm que levar de volta para casa o ET de Varginha, o ET de Roswell. Nossa. E, ai meu Deus, e o chupacabra. Nossa! Eles têm que levar para casa. E um deles mora na Lua, é muito pertinho, mas ele mora aqui na Lua, ele fica olhando a gente. Né? Então foi muito divertido fazer esse livro também, que está cheio de referências culturais também. E lembra que eu falei lá atrás que eu tinha ido no estúdio Maurício de Souza para falar sobre um livro? Esse livro saiu faz 2 anos. Ai, que legal. Saiu bem depois da... Só com a Turma da Mônica. Só com é o primeiro livro de terror da Turma da Mônica. Eu não sabia. Que é Medo Assim Eu Nunca Senti. Que é da editora Girassol e a capa brilha no escuro. Que legal. Você põe no sol, tem que pôr no sol, depois você põe no escuro, ela vai brilhar. Que demais. É muito legal. E, mano, desculpa, você ia Não, pode falar, não, pode falar. Eu queria perguntar pra você um pouco mais sobre a sua... Perguntar se você tem alguma técnica, alguma metodologia na hora de criar essas histórias. Porque a gente vê, é criado com tanto carinho. Eu sei que você já tem a sua experiência, a sua bagagem, né? Mas o que mais te influencia na hora de criar? Porque eu acho isso muito interessante, né? Às vezes eu vejo obras incríveis e eu me pergunto, cara, como foi que esse cara pensou nisso? Eu fico maluco tentando raciocinar como que surgiu essas ideias, qual foram os processos deles. Então, você tem algo similar assim? Eu desejo que você nunca veja na sua vida um original meu. É um desastre. Porque eu tenho uma regra, é não ter regra. Sim. Enquanto eu estou desenvolvendo a história, eu não tenho nenhum filtro. Se eu quiser, quero inventar um personagem agora, mas ele dá paciência, ele vai entrar aqui agora. E eu vou e às vezes ele rouba a história, o danado. E aí vou, escrevo, sei lá, tem 300 páginas. Acabei de contar a minha história. Liberdade total. Aí, aí eu viro o técnico mais feroz que você imagina. Aí eu fico sério. Vamos arrumar essa história. Porque é o momento. Ali é o momento. Aí eu arrumo a minha história, eu tiro o que não tem que pôr, tiro palavra repetida, volto o personagem, crio um passado para ele poder aparecer na história. E eu faço ela ficar muito redondinha. Eu sempre vou dar uma analogia para você. Eu me sinto diante do Everest com uma colherzinha de sobremesa. O texto é isso, seja qual for. Aí você vai tirando. Você vai tirando as coisinhas que tem lá até chegar no texto final. E quando você tem um bom editor, que é o meu caso, tem muitos bons editores e editoras, e aí a gente trabalha. Hoje em dia eu posso dizer que eu não tenho muitas questões de furo na história, porque eu já sei filtrar muito bem e eu sei o que eu estou querendo dizer. Existem coisas que, por exemplo, eles, às vezes querem uma coisinha diferente, mas não, o que você acha disso daqui? E a gente conversa e faz. Mas, então é isso. Na criação, eu sugiro que você não ponha limite, não tem regra. Desculpa aí se algum professor ficar ofendido. Não, pelo contrário. Eu vi mandando esses moleques soltar franga, não solta, pô. Se você não se sentir livre no momento que você está sozinho criando, você não tem que se preocupar com o que... Eu aprendi, se alguém vai... Não tem jeito, não tem unanimidade. Quando eu solto um livro para o mundo... O que você acha das críticas? Eu acho o seguinte, quando eu solto um livro para o mundo, ele não é mais meu. As pessoas vão ter direito a amar, a detestar e a achar mais ou menos. Agora, quando ele sai da minha casa, eu estou oferecendo o melhor que eu posso oferecer para aquela história. E aí a vida é com ela. E eu tenho tido, felizmente, coisas muito bonitas acontecendo em razão disso, né? Posso dar um exemplo? Sim, claro, com certeza.
Por exemplo, eu recebo muita mensagem de pessoas que leram meus livros, né? Pai, mãe, tem um engraçadinho que uma mãe me escreveu dizendo, Manuel, ela morria de rir. Eu comecei a ler esse conto de terror pro meu filho. Eu falei, não, mãe, para. E ela parou, ela falou, tá bom, né? Aí mas você contou a história final para ele. Do outro dia eu pude contar. Então essa é uma história engraçadinha. Mas tem uma história que eu achei muito bonita, que eu tenho um livro, que livros meus circulam em feiras escolares, né? E as pessoas adotam um livro e eles leem os livros. E uma pessoa me escreveu em inbox dizendo, queria te dizer isso, olha, eu estou em depressão, né? Estou com problemas X, Y, Z, e eu estava andando um dia numa feira da escola e eu achei o seu livro lá. Eu não lembrava o nome do autor, eu não lembrava da editora, mas eu lembrava da história. Aí eu comprei o livro e trouxe para casa. E isso me ajudou muito. Eu voltei a viver alguns momentos muito bons da minha vida e isso me fez bem. Nossa, que lindo. Isso para mim foi muito importante. Tem muita coisa. Tem coisas assim. Tem uma menina que ela estudava numa escola rural do Pernambuco, no interior de Pernambuco. Ela tinha uma hora de internet por dia. E ela caminhava até a cidade para usar essa para falar comigo. Ela mandava perguntas para mim sobre o livro, e eu respondia tudo, né? Teve também uma escola de ocupação, né? Eu nem sabia que existia escola de ocupação, fiquei sabendo. A professora me escreveu, Manuel, eu não sei se você vai ler essa... Sempre começa assim, mas não sei se você... Eu leio todos. Eu não sei se você vai ler esse e-mail, mas o seu livro chegou aqui na escola e eu não estava entendendo porque todo mundo estava querendo ler esse livro. Eles pegavam esse livro, tinha 5 ou 6, mas era esse que eles queriam ler, até que eu li o livro. É um livro que se chama Meus Segredos Não Cabem num Diário, que é da Melhoramentos. Eu falo sobre violência familiar, violência doméstica. E aquelas crianças sofriam violência doméstica. Então esse livro tocou muito. Aí a gente trocou vídeo, mandei vídeo para eles, tal. Então é isso. Quando eu saí da escola, eu falei, nunca mais na minha vida eu vou querer pisar numa escola. Deus me livre, é o que eu faço. Eu faço com muito carinho, com muito prazer. Porque como eu disse para vocês, a literatura é um bem muito grande. Né? Ela é poderosa para várias coisas, por isso que ela é tão perseguida. Se os pais parassem de perseguir, tentar censurar livro e olhassem com mais cuidado o que os filhos veem no TikTok ou nas redes sociais, eles iam ver onde tem problema. Sim. E não estou falando só de problemas de sexualidade, estou falando de problemas muito mais pesados, que podem influenciar a existência da pessoa. Entendeu? Então, é muita coisa aí. Sim, mas igual a história da Alice, né? Livro é muito transformador, pode mudar a gente. Eu acho que tanto você quanto o Ziraldo, que acabou sendo o homenageado do episódio, ele acho que tinha noção disso. Eu acho que foi por isso que ele fez tantos personagens icônicos. Tem coisas que a gente acabou deixando de fora, né? Tem, acho que o Jeremias o Bom, né? Que ele fez durante a ditadura, que criticava esse modelo... A Supermãe. A Supermãe também. Que era isso, era coisas que no fundo eram contra a cultura, que provocavam um pensamento crítico. E eu acho que isso que é a magia. Seja uma história para a infância, seja o que for, sabe? Qualquer forma de arte tem esse poder de transformar a gente. Mas, eu acho que a gente tá... O Marcelo tá ali, que ele vai pro teatro de rebolado daqui a pouco. Ele já tá ali, o seu Fábio, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Acho que a gente pode dar Tô vendo tchau. a Bianca também ali olhando pra gente. Ali, lá, mano, vocês não vão terminar esse negócio? Estamos com plateia hoje. Então tá, né? Que o papo terminar. tá tão bom. Mas o papo tá ótimo, Manuel. Sim. Claro que você vai voltar de novo, pelo amor de Deus. Sim. Voltarei. O João, quando estiver aqui com o Manuel, acabou. Ah, não, acabou. Nossa. Aí é 3 horas de podcast, Com filho. certeza. Aí esquece, né? Vamos Mas ter- assim, ninguém avisou o Manuel que aqui, neste podcast, você não é convidado. Você é sequestrado. Tá Então bom. você será A sequestrado mais vezes, A Manuel. procedência é outra aqui. Sim. Tá bom. Mas já tá, nossa, já tô ansioso pra próxima vez que você vier aqui, Que o bom. próximo sequestro que rolar. Mas muito obrigado, viu? Achei um episódio riquíssimo, cheio de informação, muito legal a sua história. Acho que também foi muito bom pra contar um pouco sobre o Ziraldo, sobre os quadrinhos no Brasil. Acho que foi muito A gente expansivo, né? conseguiu tocar em muitos assuntos. Eu né? eu não imaginava que seria tão abrangente, Sim. mas gostei que foi assim, não mudaria nada. Também. Então, muito obrigado, Manu. Eu gostaria de te pedir para deixar alguma recomendação, seja um livro seu ou um livro que você acha legal. E o Agora- seu site, por favor.
Olha, eu vou deixar meu site www.manuelfilho.com.br. Olha, todos os meus livros são meus filhos, então não tenho como dizer qual que é o livro favorito. Eu falei de alguns aqui porque eles são diferentes, né? Um que vira uma nota de R$100, outro que brilha no escuro. Cada um tem seu charme. E eu agradeço a todos eles. O que eu posso sempre dizer é, eu não tenho nenhum livro favorito, porque em cada um deles eu estive lá com a minha pazinha escavando o Everest. Mas eu sempre posso dizer que algum deles tem um papel um pouco melhor, tem uma capa que é mais bonita, que não depende de mim isso. Mas eu agradeço a todos eles que me trouxeram até aqui e que me dão essa oportunidade de falar. Adorei estar com vocês, muito obrigado. Sucesso para todo mundo, que a gente possa sempre falar de livro, de cultura, de arte. Precisamos disso. Eu que agradeço. Então, por favor, olhem o site do Manuel. Também dê uma conferida nos livros dele. Acho que qualquer biblioteca dá para achar um livro seu. Biblioteca, livraria... Tomara que em geladeiras culturais, que elas existem, sebo. Menos em açougues. Lá no caixão do governo ditatorial também tá lá censurado o livro do Manuel. Tá lá. Só não peguem as versões em PDF pirateadas, por favor. Destrói o mercado editorial. Mas é isso, então acho que dá pra fechar o programa. Acho que ficou bem legal. Obrigado pela participação de todo mundo que tá aqui. Obrigado, Manu. Olhem mais uma vez o site dele, os livros. A gente vai deixar os links na Obrigado, descrição, Fábio. de costume. Imagina, Sim, eu nossa. que agradeço, mano. O Fábio ele foi muito responsável por fazer esse encontro acontecer. Sim. Muito obrigado, Sgroy, aí, por fazer seu papel. E eu não fui expulso hoje. Não, foi expulso aí. Parabéns, Sgroy. Dessa vez. Dessa vez, né? Pois é. Na próxima vez, quem sabe. Vamos ver, né? Se o João não estiver disponível de novo, né? Sim. o Sgroy... O João, gente, ele tá doente. Ele melhorou? Ele saiu do hospital já hoje? Acho que... Olha, eu não sei, na verdade. Eu não falei com ele hoje, mas eu acho que ele tá, Cara, tá melhor. eu falei pra ele, para de ver X-Men 97. É, Ele tomou uma mano. overdose de Nostalgia X-Men. Foi o que o Colan falou, né? Sim. A Mari tá entupida de trabalho. Aí fico eu aqui, João e Mari. Voltem, por favor, né? Sim, a gente tá sentindo Estamos com saudade. saudades. Verdade. Muitas. Mas é isso, acho que dá pra encerrar. Muito obrigado, eu sou o Arthur Alves. Eu sou o Cauã. Eu sou o Sgroy. Sou o Manuel. E fechamos mais um episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. gente. Falou. Obrigado. Valeu, gente. A Garagem da Mãe Joana. Uma produção do Laboratório de Arte Sequencial, projeto de extensão da Universidade São Judas, Campus Moca. Apresentação: Mari Bauer, Arthur Alves e JV Domingos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprile. Produção: Fátima Farhat e Fábio Sgroy. Criação e direção: Fábio Sgroy. Então vamos ao presente. Um presente para você. Nossa, tá brincando. Um presente pra você. Ó, tá autografado? E um presente pra você, o mais novo. Olha, até eu ganhei, gente. Eu te dei esse daí porque eu falei, esse daí ele não vai ter certamente. É novo, né? É novo. Ciranda na escola? É da Editora Brasil? É da Nossa, eu vou Ciranda pegar Cultural. uma Ah, da caneta aqui. Ciranda Cultural. Donaldo, você conheceu o Donaldo? Conheci o Ah, o Donaldo. Donaldo, eu conheci esse cara. Foi quando ele abriu essa editora. Jura? A minha irmã era vendedora dele. Nossa, ele evoluiu muito. Muito. Vira e mexe o trombo com ele. Vira Ele e foi mexe, muito. eu dou uma trombada O conhecimento é outra história também. Mas Nossa, e enfim. ele investiu muito, cara, porque ele investiu hoje ele muito. tem excelentes ilustradores, excelentes escritores. Essa moça aí ganhou o Jabuti ano passado. Sim, O merecidamente. Jabuti com a Lilia Schwartz. Nossa Que Senhora. demais. Gente, eu vou guardar o Pererê. Vocês querem ver o Pererê ainda? Já dei uma Eu não olhada. vou já... esquecer Não, ele, pera, né? Vamos para a foto, gente. É verdade. Ah, verdade. Então vamos fazer Não, a foto com o Pererê. o pior é que eu acho que o episódio tá rolando ainda. Tá Porque, rolando? porque o Marcelo não tá aqui, ele não tá aqui mais. Ele não tá aí? O Marcelo não tá aí? Vai virar cena pós-crédito isso aqui. Graças a pós-crédito, mano. Cadê o... Bom, é isso, agora a gente tá Eu falei off que record. falei mal Ele de leva a alguém? sério Acho o que eu não teatro falei de mal rebolado. ninguém. Ele leva a sério o teatro de rebolado, filho. A gente tá ganhando uns presentes aqui do Manu. Olha só. Meu, eu vou mandar um WhatsApp pro Marcelo. Cadê, cara? Para de gravar. E aí, vamos- Não, vai, Vamos episódio de bater 3 as horas. fotos. Não, vamos lá. Pô, devia ter falado.